fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Eu nunca vi Jesus, como eu estou vendo o irmão Antônio, mas eu creio, eu acredito, eu tenho certeza, 100% convicção de que Ele existe, e que Ele está aqui, e que Ele me abençoa, e que Ele é o meu melhor amigo. Isso é fé. Os irmãos estão entendendo? Amém. Ok, se tiver alguma pergunta, pode falar. Aí nós vemos aí no ponto 1 da introdução, e até vai responder um pouco melhor também a pergunta do irmão Antônio antes de começar a aula. Eles usam aí Lucas, porque Lucas deixa claro em sua narrativa que ela é baseada em provas incontestáveis. E aí nós vemos o seguinte, que entre os discípulos, entre os apóstolos, havia pessoas muito simples, como Pedro, que era pescador, ainda outro, João, né? Mas nós temos também uma pessoa que era estudada na época, que era Lucas, que era um médico. Então, talvez, por ele ser mais estudado, ele teve condições na sua narrativa de dar detalhes que iriam mais de encontro com a história. Ok? Respondeu, irmão Antônio? Aqui. No ponto 1, nós vamos ver o seguinte, a data da ascensão de Jesus. Tá? Então, Jesus subiu ao céu aproximadamente no ano 34 da era cristã. Ok? O lugar da ascensão. Aonde Jesus subiu ao céu? Ele estava falando com seus discípulos. Tinham, mais ou menos, no dia da ascensão, aproximadamente 120 pessoas. E isso aqui é um fato importante. Porque, de acordo com a lei naquela época, uma ou duas testemunhas oculares, ou seja, pessoas que presenciaram o acontecimento, era suficiente para dissipar qualquer confusão em termos de juiz. Mas Jesus permitiu que 120 pessoas vissem ele subindo ao céu, para que não houvesse nenhum tipo de dúvida. E Jesus subiu ao céu no Monte das Oliveiras. Esse Monte das Oliveiras é um lugar em que há toda uma história, em que aconteceram muitos e muitos fatos importantes, assim como Jerusalém. São cidades marcadas por Deus por acontecimentos importantes, tá? O Monte das Oliveiras está a leste de Jerusalém e é um lugar alto, está a 818 metros em relação ao nível do mar. Então foi lá que aconteceu a ascensão de Jesus. Outro fato muito importante é o seguinte, se vocês forem estudar lá no livro de Atos, da ressurreição de Jesus até a ascensão foram aproximadamente 40 dias, ok? Nesses 40 dias, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E nós temos aí na revista, se os irmãos forem ver, o seguinte. Jesus aparece, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, a ordem das aparições entre a ressurreição de Cristo e sua ascensão, tá? Jesus aparece a Maria Madalena e as outras mulheres. Jesus aparece a Pedro, infelizmente por causa do horário, são 9h30, não tenho tempo para ler todos os textos. Jesus aparece a Pedro, aos discípulos na estrada de Emaús. Lembra que estavam indo 2 discípulos e Jesus começa a falar e eles estavam tristes porque Jesus havia morrido e tal, e de repente quando Jesus começa a falar, o coração deles começa a se alegrar e algo diferente começa a acontecer. Então Jesus apareceu a eles. Aos discípulos, com exceção de Tomé no cenáculo, depois aos discípulos, incluindo Tomé, porque Tomé não acreditava. Então Jesus fala, olha a minha mão, olha do meu lado, né, para que você possa ver, realmente tocar e saber que eu ressuscitei, que eu sou Jesus, que isso realmente aconteceu, e fala para ele não ser incrédulo.
E isso hoje em dia acontece muito, né? Deus faz grandes milagres, você conta para pessoas, a pessoa não acredita. E muita gente é como Tomé, tem que ver, tem que colocar a mão lá e saber que realmente aconteceu. Aos 7 de seus discípulos no mar da Galileia, depois aos apóstolos e mais de 500 testemunhas, além de Tiago, o meio-irmão do Senhor. E há quase 120 testemunhas na sua ascensão. Tá? Então, realmente, Jesus foi visto por muitas pessoas em diferentes locais, para que não houvesse nenhuma dúvida de que ele havia ressuscitado, de que a morte não pôde ter vindo. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Se vocês quiserem, vocês podem falar, por favor, podem perguntar, tá? Então, nós vimos aí a data da ascensão, vimos o local onde Jesus subiu ao céu, vimos as testemunhas da ascensão, tá? E uma coisa importante é o seguinte, que dessas mais de 500 pessoas que testemunharam, que viram Jesus depois da ressurreição, muitas delas continuaram vivos enquanto Paulo estava escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios. Então, eles eram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, enquanto Paulo estava escrevendo a primeira epístola aos Coríntios. Olha que interessante. Isso dava mais fé para Paulo para poder escrever. Então, a Bíblia é um livro maravilhoso, tem uma sequência, tem uma lógica. Tá? Depois nós vamos ver o seguinte, a ascensão de Cristo. O que foi a ascensão de Cristo? Tá? Jesus subiu ao céu, tá? De forma corpórea, ele estava falando com seus discípulos e foi subindo até que uma nuvem o tomou. E depois veio então um anjo, que é aquele versículo que os irmãos ouviram, né? E que fala, né? Porque eles olhares para o céu, porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir ao céu, há de voltar. É a promessa da volta de Jesus. E aí a gente vê o seguinte, que o corpo de Jesus, ele foi o quê? Transformado. Que é a mesma transformação que vai haver nos nossos corpos no dia do arrebatamento. Então nós vamos deixar de ter esse corpo humano que sente dor, que sente canseira, que sente fome, frio, para ter um corpo que? Glorificado. Porque depois da ressurreição, Jesus entrava, não precisava abrir a porta, vocês lembram disso? Jesus entrava nos lugares e quando ele subiu ao céu, ele subiu com o corpo glorificado. Ele já não sentia mais as necessidades que nós sentimos. Então é esse corpo que nós vamos ter na volta de Jesus. Vai ser algo muito rápido. E como vai ser a volta de Jesus? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar e vão subir primeiro. E depois os que estiverem vivos serão, é um piscar de olho. Pisca aí o olho para você ver, é muito rápido. Serão transformados e vão subir ao céu. Então vai ser algo extremamente rápido, um corpo glorificado. Então fica tranquilo que não vai ter mais nenhum problema de saúde. Nós vamos ser eternamente felizes e abençoados. Amém?